Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito, mas muito, 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 muito mais varonil. E hoje eu não tenho nenhuma cerveja nova, nenhuma novidade, né? É só de novo aquele bate-papo meio aleatório. Existe uma novidade só em relação à embalagem, né? A EcoBeer, que eu já mostrei aqui, umas 2 vezes eu acho, ela passou por essa harmonização facial. Ela era assim e ficou assim. Eu preferia até a antiga, tinha uns detalhes a mais, era um pouco mais caprichado. Mas eu entendo que talvez para efeito comercial na prateleira, né, de bater olho, essa aqui funcione melhor, mais clean, né? Eu só não gostei de uma coisa, ela põe aqui, né? Olha lá, para celebrar o agora. Esses lemas eu acho uma bosta, né? Mas assim, já tomei um, o sabor não mudou nada não. Mas repito, eu preferi a embalagem antiga. Eu acho mais bonita, enfim, né? Mais clássica. Essa aqui é um troço mais... Mas enfim, é a mesma coisa. Como é uma eco-beer, né, que lembra a ecologia e etc., hoje vamos falar da natureza. Viva a natureza! E você fala assim, porra, Zarão, você é um desses eco-chatos? Não, meu amigo, de jeito nenhum. Tem gente que pensa que eu sou. Porque eu sou metódico, eu sou, né? Aqui eu falo umas merda. Mas na minha vida pessoal, profissional e tudo, eu sou um cara meio metódico, eu não quero me encrencar no meu serviço. Eu gosto de fazer as coisas certinhas, tudo. E o pessoal sabe que eu fiz biologia. Então acha que eu sou um desses eco-chatos que levanta a bandeira da causa do planeta. Não tem nada disso, meu. Nada desse negócio de eco-chato. Tem gente que acha até que eu sou vegetariano, porque eu fiz biologia, fiz não sei o quê. Não. O vegetariano é chato pra cacete. Eu só sou chato pra cacete, mas não sou vegetariano, né? E também esse negócio de bandeira, salve o planeta, etc. Pelo contrário, eu sou o extremo e o mais distante possível, oposto a quem levanta alguma bandeira, seja ela ecológica, social, racial, etc. Tá? Essas causas coletivas. Nenhuma causa é coletiva, meu amigo. Nenhuma causa. Toda causa é pessoal. Eu fujo desse povo. Né? O cara que é militante, ele é militante por 2 motivos. Ou porque ele está lucrando com aquela militância, ou porque ele é burro. Porque todo movimento tem o líder lucra com a militância. E tem a massa de manobra, né? Que vai atrás do líder e não lucra porra nenhuma, que é o pessoal burro. Então, ou o cara lucra com aquilo, ou o cara é burro. Eu quero distância desses 2 tipos de pessoas, de qualquer maneira, né? Inclusive, essa coisa do militante que lucra, né, com o seu ideal. O Milor Fernandes, grande Milor Fernandes, ele tem uma frase lapidar. Diz que uma vez um tal do famoso bar do Antônios, no Rio de Janeiro, era uma meca da intelectual, músico, etc. Diz que era uma coisa muito, um reduto desse pessoal. O Milor Fernandes, por acaso, encontrou com o Chico Buarque, não sei que tipo de coisa que saiu, e o Milor Fernandes falou o seguinte para o Chico Buarque: eu desconfio muito do idealista que lucra com o seu ideal. E aí, meu amigo, o Chico Buarque, né, quer dizer, por mais talentoso o cara seja, por mais intelectual que ele seja, até que ele tenha uma certa intelectualidade, não dá para fazer frente ao Milor Fernandes. O Milor Fernandes, cara, acho que tirando aquele pessoal mais antigo, o Rui Barbosa, o Joaquim Nabuco, o Milor Fernandes deve ter sido, com certeza, o maior intelectual do século, pelo menos, do século XX para cá. É um cara fudido. E o cara sintetizou toda nisso aí. Eu desconfio do idealista que lucra com seu ideal. E o Chico Buarque, sem ter argumentos contra isso, porque é uma frase que não tem como você contra-argumentar, ele cuspiu no Milor Fernandes. Errou. Ruim de pontaria. Aliás, comunista gosta de cuspir nos outros, né? Quando ele fica sem argumento. O Chico Buarque, o Zé de Abreu cuspiu num casal lá num restaurante. O Jean Willis cuspiu no Bolsonaro. Então, o comunista, quando ele fica sem argumento, que é quase sempre, porque não há argumentos, né, para o comunismo, ele cospe mesmo, né? Então, realmente, eu não tenho nada dessas causas, nada disso não, né? Mas, assim, vou falar então hoje, né, de um gosto. É um gosto, tá? Não é um hobby. Porque hobby é uma coisa que você pesquisa, você se dedica. E eu não tenho paciência para dedicação hoje, né? É um gosto que eu adquiri,
Não vou dizer que eu recém adquiri, porque né, já faz algum tempo, mas eu tinha mais de meus 40 anos, é um gosto que eu não tinha quando jovem, que eu gosto por ter plantas em casa. Né? E acho que assim, minha mãe sempre teve, meus avós, mas eu nunca lembro de ter jogado uma água, né, nessas plantas. Eu convivia com elas, mas nunca, né? Eu creio que eu comecei a adquirir esse gosto quando eu passei a frequentar a casa da minha sogra. Minha sogra tem muita planta, a gente conversava muito sobre elas. Ela tem muita assim, folhagem, né? Ela não tem nada de planta de flor, ela não tem muito isso aí. Ela tem uma horta lá com umas hortaliças, com umas verduras, etc, etc, umas ervas. Tem as folhagens, né? Samambaia, avenca, aquelas costelas de Adão, zamioculca, espada de São Jorge, folhagens. E ela tem umas suculentas. E, não sei, num dado momento, ela começou a me dar umas mudinhas de suculentas. O apartamento que eu morava, que a gente morou por 16 anos, eu e minha esposa, ele tinha face sol, ele pegava aquele sol brabo à tarde, na sacada. Esse que eu moro hoje, que espero que seja minha última morada, fora a cidade dos pés juntos, né? Também é face sol, mas existe aqui uma beirada dela, da sacada que pega um sol indireto, então dá para cultivar outras coisas menos frágeis, né? E minha sogra começou a me dar essas suculentas, cactos, etc. E eu, né? Pra não fazer desfeita, aquela coisa, fui levando, fui colocando, fui cuidando. As bichinhas foram crescendo. Eu fui gostando daquela presença meio verde ali, né? Mas eram poucos vasos na época, aquela coisa toda. Depois minha esposa também começou a comprar umas coisas no mercado, umas azaleias, uns troços assim. E eu fui cuidando, e fui gostando. Algum tempo depois, eu cheguei na escola, tem lá um professor, né? Muito amigo meu, que ele tinha um monte de livro em casa que ele queria descartar, ligou para as bibliotecas, eles aceitariam doação, mas o cara tinha que levar a doação. Quer dizer, se está doando, ele tem que levar. Aí mandou tomar no cu, né? Que ele mandou tomar no cu fácil mesmo. E levou lá para a sala dos professores, pôs em cima dele e falou assim, tem um monte de livro aqui, quem quiser pegar, pega e leva essa desgraça e fim de papo. E eu, por acaso, eu peguei esse livro aqui, 1001 Flores, Plantas e Flores, editora Europa, né? E um livro excelente. Primeiro porque é livro, né, amigo? Hoje fala de PDF, mas não substitui. Ó, você pega, tem o cheiro de livro. Isso aqui não sei quantos anos, mas ele tem cheiro de livro, tem a textura. E é um livro interessante assim. Ele traz várias plantas, ele divide em árvores, flores, suculentas, cactos, arbustos, ele tem essa divisão. E ele traz aqui assim algumas legendas. Embaixo de cada planta tem umas legendas aqui, que indicam o quê? Se ela é uma planta de sol, se é de meia sombra, se é de sombra, o clima que ela prefere, as características, se ela tem frutos ou não, se ela é perene, se ela é sazonal, quantas vezes por semana ela precisa ser regada, o tipo de solo que ela precisa, se ela é tóxica. É muito interessante. E tem aqui também algumas técnicas de você propagar as plantas, de você fazer mudas. Tá? Então tem aqui a propagação por estaquia, por enxertia, toceiras, bulbos. É muito interessante. Eu nunca fiz nada disso aqui porque eu falei, realmente eu não me dedico, eu tenho gosto pela planta, mas não tenho isso aqui. Né? E aqui dentro tem, como eu falei, né, aquela situação. Ele tem cada planta aqui, tem algumas características e tem as legendas que indicam como que você cuida dela. É um livro muito interessante. Né? Eu passei a olhar mais assim para as plantas da rua depois que eu tive esse livro. Eu tentava ver uma planta na rua e tentava achar ela nesse livro aqui, com as características e tudo dela. Né? Hoje eu tenho um aplicativo, eu ando pela rua, tiro foto e identifico. Então esse livro aqui também me fez começar a me interessar mais por plantas, a ter plantinhas diferentes. Né? Hoje eu tenho aqui, nesse moro aqui, eu tenho aqui consegui, né? Apesar de eu não ter a tal da mão boa, não tem. Eu gosto das plantas, mas elas não gostam muito de mim. A recíproca não é verdadeira, né? Tem um livro até, um clássico infantil da minha época, do francês Maurice Drouin, O Menino do Dedo Verde, o Tistu, que era um menino que quando ele encostava o dedo, a coisa brotava, magicamente.
né? Que é aquela pessoa que tem a mão boa para a planta. A minha sogra tem. A minha sogra, meu amigo, olha, se ela plantar uma lata de milho verde, no ano que vem está colhendo espiga. É uma coisa impressionante. Eu já não, né? A minha mão não é boa para planta. Eu planto, raramente a coisa vai para frente, né? Eu não sou o menino do dedo verde, eu sou o velho do dedo cinza, né? Porque onde eu ponho a mão, geralmente a planta não vai. Algumas vão, por sorte, mas não pela minha capacidade. E esse livro Menino do Dedo Verde, eu achei muito interessante, né? Ele põe a mão e a coisa brota. E tem uma cena que ele visita uma menina no hospital, não sei se ela está com câncer, a menina está em estado terminal, e ele, para alegrar, ele põe a mão no chão e ele começa a pensar em várias flores, gerânios, gérberas, margaridas, dálias, e ele começa meio que invocar do quarto do hospital, um quarto asséptico, ele começa a invocar sementes dessas plantas que estivessem ali nas imediações. E as coisas começam a brotar ali. É como se existisse uma rede Wi-Fi que eles comunicassem com os vegetais. E um dia eu pensei o seguinte, o Alan Moore, né, o brilhante Alan Moore, escritor britânico, quando ele reformulou o Monstro do Pântano de forma brilhante, como tudo o que ele faz, um dos poderes que ele colocou no Monstro do Pântano foi esse. Ele criou uma espécie de uma rede mundial de comunicação dos vegetais que ele chamava de O Verde. E o Monstro do Pântano, ele se comunicava com esse verde. E ele trazia plantas de qualquer lugar do planeta que ele quisesse, né? E eu lembrei dessa cena do livro do Menino do Dedo Verde. Eu tenho certeza, né, que o Alan Moore bebeu um pouco dessa fonte, dessa referência do Drummond. É muito parecido. O moleque lá, ele começa a invocar as gebras, e elas brotam no quarto do hospital, um quarto totalmente esterilizado. E o Monstro do Pântano, o verde que eles comunicavam, ele também fazia isso. Coincidência? Pode ser, mas eu acho que o Moore bebeu dessa fonte. Ele é um cara que lê absurdamente, é um cara que deve ter lido, já deve ter lido mais, deve ter lido a Biblioteca de Alexandria, mais a Nacional do Rio e mais tudo quanto a biblioteca você puder imaginar. O cara é fudido. E eu lembrei disso, né? O tal do verde, ele trazia assim, que é o cara que tem a mão boa, né? Eu realmente não tenho. Dificilmente que eu planto, vai para frente. E onde eu moro hoje, eu consegui assim, eu tenho aqui um paredão, que eu vou mostrar daqui a pouco, de folhagens, né? Tem cingônias, tem espada de São Jorge, tem Comigo Ninguém Pode, tem um lírio amazônico, sei lá, alguma coisa assim. Tem até um vaso, que é um laboratório meu, uma micro agrofloresta, onde eu vou enfiando tudo quanto é planta e eles vão nascendo para ver o que vai para frente, né? Que é nessa parte realmente quebrada aqui da sacada, onde o sol não bate tão forte, e eu consigo produzir essas folhagens. Elas foram muito bem. E eu tenho uma característica, né? Todas essas plantas, essas folhagens que eu vou mostrar, elas não são compradas, elas são adotadas, né? Da mesma maneira que eu sou contra um pouco, né? Não sei se eu ser contra, mas não simpatizo, né? Não sou contra nada, nem contra nem a favor, estou cagando, né? Mas da mesma forma que eu não simpatizo muito com esse comércio, né, que se faz de animais, vender gato, cachorro, aquela coisa toda, eu também não simpatizo muito com o comércio de plantas. Né? Não sei porquê, sei lá. Né? Os dois são seres vivos. Né? Então, comércio de seres vivos eu não simpatizo assim muito. Então, essas minhas plantas, elas são plantas adotadas, como se fossem gatos que você acha na rua. E adotadas do quê? De praças, de canteiros externos de casa. Aliás, meu amigo, se você pegar uma mudinha lá de um lambari, de uma zebrina, de um canteiro externo de uma casa, e o dono não gostar, ele pode te botar, processar. Existe uma lei que diz que isso é crime. Você se apoderar de uma planta que está numa praça, de uma muda, né, de um canteiro externo, isso é crime. Você pode pagar multa e pode até ir preso. Ou seja, se você lava 1 bilhão e tanto de reais,
você fica solto. Se você pega uma mudinha de um Comigo Ninguém Pode, de uma praça, você pode ir preso, meu amigo. O Brasil é uma coisa esquisita. Aqui é o inverso, né? Muitos países do mundo, eles não têm na Constituição deles o tal do crime pequeno. O Japão, por exemplo, eu tenho um amigo que morou lá, um menino que roube, por exemplo, a antena de um carro. Ele vai responder pelo mesmo tipo de delito que se ele tivesse roubado o carro inteiro. Não é um crime pequeno, porque aquele crime pequeno, se você deixar passar, daqui a pouco ele está roubando o carro mesmo, né? Então não existe crime pequeno. Roubou a antena, ele vai ser julgado e sentenciado, punido, se for o caso, como se ele tivesse roubado o carro. No Brasil é o contrário, aqui não existe o crime grande. Aqui existe só o crime pequeno que vai pra cadeia. É o cara que rouba uma comida no mercado, que rouba um pão na padaria, o cara que pega... Esse vai pra cadeia. O cara que lava bilhões, esse não vai. Mas isso é uma outra situação. Então essas plantas que eu vou mostrar daqui a pouco, todas elas são realmente adotadas. Eu pego numa praça, num canteiro externo, tem umas que nascem no pé das árvores plantadas ali. E eu consegui um painel bem interessante até. Eu vou inverter a câmera aqui e vou mostrar como que inverte a porra dessa câmera. Eu nem sei como que inverte esta merda. Eu não vou inverter não, eu vou tentar mostrar realmente ela do jeito que está aqui. Não sei se vai ficar bom, né? Então todas as plantas aqui são adotadas, plantas que vieram. Ali estão meus cajadões, olha lá. Eu consegui construir um painel bem legal, bem verde, tá? Esse aqui é o meu vaso de experimento, onde eu enfio tudo quanto é semente para brotar. Atualmente tem aqui um algodoeiro, tem um manjericão, tem uns cactos, etc. aqui. Vou enfiar umas sementes de café também por aqui. Tem aqui uma orquidiazinha que vai e não vai. Tem aqui umas samambaias, etc. Tá? Então, eu consegui, não sei se vai ficar bom aí, mas eu consegui umas boas folhagens. Aí onde eu gravo aqui também, onde eu apoio o tablet inclusive, tem também uma espada de São Jorge, olha lá, tá? Também legal. E eu tenho também, mais ao fundo ali, nem vou mostrar, duas estantes de madeira, 1,20 m cada uma, que é onde eu tinha a minha coleção de suculentas. Era o meu orgulho. Tinha suculentas de quanto é jeito. Era muito bonito essa suculenta, mas muito bonito. Cactos, etc, etc. Era muito bonito. Hoje está reduzido, o que tem ali são mortos-vivos. São plantas que nem morrem e nem se desenvolvem. O que aconteceu? Uma coisa de 1 ano e pouco, 2 anos, deu uma desgraça, um fungo aqui. É um fungo que a gente vê muito em árvore por aqui. Isso que é um fungo que veio para essa região junto com a cana-de-açúcar. Ele não é autóctone, ele veio junto com a cana de açúcar, que assola essa região, que desgraça tudo isso aqui. Nas árvores você vê, ele é um fungo branco, pegajoso, parece um marshmallow, né? Uma coisa meio esponjosa, como se fosse uma espuma de sabão um pouco mais consistente. E deu esse fungo aqui, atacou os meus cactos, as minhas suculentas, a grande maioria pereceu, e as que sobraram, né, eu mantenho porque assim, enfim, é como se fossem pacientes em coma. Eu não vou matá-las, eu não vou jogá-las fora, elas estão ali vivas, né? Só que não desenvolvem, não vão e não ficam, não vão e não ficam. E eu mantenho, eu nem vou mostrar porque realmente é uma coisa que me dá pena, mas eu tinha suculentas muito bonitas. Tinha umas que davam umas pencas, que pareciam umas bananinhas, tinha umas de uma folha cinza que lembrava assim, uma rocha. Eu tinha cactos que davam flor do formato de estrela do mar, que dava flor de como se fosse um sininho roxo. E essa praga, esse fungo, veio pelo ar, pegou todos eles e dizimou. E eu sei que tem casas aqui perto que também foram flageladas por esse fungo. Tem uma senhorinha que mora aqui também, que tinha um monte de cacto no alpendre, e eles foram embora. Né? Mas é isso. Né? Esse gosto pelas plantas eu tenho, elas não têm muito por mim, né? Enfim, não sei porquê, né? Algumas... essas que eu pego da rua é como se elas fossem agradecidas, né? É aquele gatinho que passava fome e ele é grato para você o seu resto da vida. Tem algumas aqui que às vezes minha esposa compra, por exemplo, violeta. Violeta também não vai aqui, vai em qualquer lugar a desgraça da violeta. A gente põe na janela, ela não vai. Calanchoe, não vai aqui. Eu tenho também, além dessa sacada, uma sacadinha lateral, perto da área de serviço, onde agora, de uns meses, eu consegui fazer nascer um manjericão. Um
manjericão ele nasce em tudo quanto é lugar que você passa na rua. Em fresta de guia, de meio fio. Aqui eu não conseguia. Mesma coisa, uma outra plantinha que eu acho muito bonita, a tal da 11 horas, né? Que nasce também. Tudo quanto é buraco ela nasce. Nasce sozinha, espontaneamente, o passarinho caga. Trago para cá e ela não vai. A beldroega, que além de ser uma punk, né, que ele é comestível, ela tem florzinhas muito bonitas, né? Brancas, amarelas, tem muitas variedades. Também ela nasce em tudo quanto é lugar que você imaginar. Na rua. Eu trago para cá e elas não nascem. É a coisa do meu dedo cinza mesmo. Tá? Mas eu gosto das plantas. Não chega a ser uma companhia, né? Porque eu ainda não aprendi a falar com elas, embora elas falem, elas são seres sencientes, né? Elas têm lá uma linguagem própria, elas se comunicam através de feromônios, fitormônios, etc. Né? Mas eu não consigo. Aí você pode pensar, mas isso de você gostar das plantas. Você falou que você ter feito biologia não tem, meu amigo. A coisa da biologia eu fiz por contingências, realmente, né? E, aliás, você ter feito biologia e gostar de plantas, você gosta apesar das plantas. Por que apesar? Porque na biologia, a botânica é uma das disciplinas menos palatáveis. Eu tive 2 anos de botânica, no 3º e no 4º ano. Mas no 4º ano, que é a fisiologia, ainda tudo bem. É a parte do funcionamento da planta, a parte da condução da seiva, dos hormônios vegetais. É uma parte que você tem que decorar muitos termos técnicos, mas existe um sentido. Agora, a botânica do 3º ano, meu amigo, é a sistemática. Ou seja, é somente classificação. Você tem lá os principais grupos vegetais, por exemplo, lá, as algas pluricelulares. As unicelulares não são vegetais. Papo para uma outra história. As algas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. São 5 grandes grupos vegetais. E você tem que conhecer os principais representantes de cada grupo, que não são poucos, as suas características anatômicas, os seus ciclos reprodutivos, etc. E também a sua classificação biológica, a sua sistemática. E aí que a coisa pega. É tudo em latim. Divisão, filo, classe, ordem, família, gênero, etc. Tudo em latim. Você tem que decorar aquilo ali. Né? E você não sabe o significado daquelas palavras em latim. Inclusive, numa conversa, uma vez no intervalo, eu até estava lá conversando com o pessoal, e até eu propus, falei, olha, gente, de repente eu falo com o coordenador, Marcelo Zini, um cara espetacular, acima da média. Eu tinha um contato maior com os professores do curso, porque eu trabalhava também na faculdade, eu trabalhava e estudava lá. E eu falei, olha, de repente eu converso com o Marcelo Zini, porque o pessoal reclamava dessa dificuldade de decorar esses termos em latim. Eu, na época, eu tinha facilidade de decorar, né? A maioria não tinha. Eu falei, eu converso com ele e, de repente, ele põe aí, pelo menos, um semestre no nosso curso, no programa, de latim. Porque se você souber o significado em latim da palavra, esse significado em latim, por exemplo, remete a alguma característica dela, fica mais fácil de você. Meu amigo, quase me crucificaram. Latim é o caralho e não sei o quê. Até porque a gente teve, no primeiro ano, um ano de português, que geralmente faculdades de biológica não tem. E eu achei excelente, o professor excelente, o Nicolau morreu recentemente, morreu relativamente novo, né? E o pessoal não gostava de ter curso de português, não sei porquê, né? E o latim então foi execrado. Mas seria uma boa, porque a família das solenáceas, né? Que é a batata, a berinjela, a pimenta, pimentão. Só que não pode ser solenáceas. Solenáceas é aportuguesado, tinha que ser solenaceae. Eu nem sei se é assim que a coisa era pronunciada no latim. Se você soubesse o significado do solenáceo, que eu não sei até hoje, talvez ficasse mais fácil você lembrar. Né? Ele te remeteria àquela planta, né? Mas foi abortada essa minha proposta do latim. E, aliás, hoje, diz que nem seminarista, padre, aprende muito latim, não. Eu dei aula em 2002, em 2000, com uma professora lá em Mococa, Regina Berton, professora das antigas, linguista mesmo, fodida. Ela sabia grego e latim. Acho que hoje nem se ensina mais isso em curso de letras, em USP, nada. E ela dava aula num seminário que havia na cidade. E ela falava, essa molecada de hoje nem latim não aprendendo mais. Quer dizer, que é a base
né? Latim é a base do português, do francês, do italiano, do espanhol e do tal do romeno. Então, um curso de latim, nem que básico, na biologia, ajudaria muito nessa coisa da botânica. Então, era uma matéria intragável mesmo, era uma coisa meio que não era palatável. Então, se dependesse do curso de biologia para gostar de plantas, eu sairia matando, tacando fogo no planeta. Eu gosto das plantas, apesar do curso de biologia. Né? Então, o que eu queria falar, acho que até há pouco já me estendi demais, hoje eu não fiz um roteiro. O roteiro, ao mesmo tempo que me impede de esquecer de algumas coisas que talvez eu tenha esquecido, ele também me limita de eu não tergiversar muito, né? Porque vídeo muito longo ninguém vê no YouTube, acho que nem eu veria, mas bem, eu estou falando e etc. Então eu tenho esse gosto de plantas, né? Tem algumas que eu deixei de mostrar aqui, mas realmente a minha mão não é das melhores, a gente tem uma relação ali de tolerância um com o outro. E é isso, meus amigos, vou acabar aqui o meu Ecobia, dessa embalagem repaginada, né? Harmonizada facilmente, que não me agradou muito, principalmente pelo lema. E recomendo, se puderem, leiam O Menino do Dedo Verde. Tá? E é isso.